Ok, começando aqui o Ciência com Vida, hoje o tema é água. Como você é constituído de 70% a 75% de água, né, e não dá essa importância, devida importância à água. Que água você bebe? E quais são as propriedades da água? E o que essas propriedades influenciam em outras substâncias que você bebe, tipo alguns refrigerantes, sucos, algumas bebidas. E para entender isso, estamos aqui com o professor de Química, o Ricardo Botelho. Ricardo, tudo bom? Bom, Ricardo, fala pra gente a questão das propriedades da água, a importância disso para nós. Então, a água é o meio, é o solvente, né, que vai facilitar todas as reações químicas que vão acontecer no nosso organismo. Então, a água ela é imprescindível para qualquer atividade química internamente no nosso organismo. Certo. Agora, quanto à questão do dia a dia, em que ele vai estar vendo essas propriedades? Você falou questão de refrigerante, questão do suco, e tem outras propriedades também da água, que utiliza, por exemplo, para lavar, por que utiliza detergente? Isso. A água ela é o solvente que tem maiores características, maior diversidade, né? E é muito bem estudada a água, porque a água ela possui uma tensão superficial, a água tem um coeficiente de dilatação, então a água tem várias entidades, né? Por isso o uso do sabão, a diferença do detergente para o sabão. Então, graças a essas qualidades, essas características que a água tem, então ela é aplicada em diversos organismos, em diversas situações. Então a água ela é o elemento, é a fórmula química, né? É a composição química mais rara, mais bem estudada, mais bem formada na natureza. Correto. Também sobre a questão do refrigerante em si, você está falando. Qual que é a propriedade da água que tem no refrigerante, tem no suco, que a gente tem que dar essa importância? A propriedade que vai se relacionar aí com a água, refrigerante e outras coisas mais, produto de limpeza, é o pH. Né? O pH da água, que é a água potável, a gente espera que esse pH seja em torno aí de 7. Né? A gente espera. Nem sempre isso é garantido, né? Porque às vezes um aumento de temperatura influencia em algumas coisas, mas a maioria das vezes o pH da água para o consumo é o pH 7. No caso dos refrigerantes, o pH é um pouco mais baixo, ele é mais ácido, né? E vale lembrar que a escala de pH, o pH é o potencial de hidrogênio. Esse potencial de hidrogênio é a quantidade de hidrogênio que vai estar sendo liberado pela substância na água. Então a água, ela libera ali, ela tem uma escala de pH que está em torno de 7. Essa escala de pH vai de 0 a 14. Então quem está abaixo de 7 está ácido. Quem está acima de 7 está considerado básico, ou também chamado de alcalino. Então a escala 7 é a escala neutra. Correto. A ideia desse programa é até baseado em um vídeo que fez muito sucesso na internet, aí, falando da questão da água e esse potencial hidrogênio. Bom, qual que é a relação disso com a questão das células, questão de doença? Tem alguma relação isso aí? Então, muito bacana falar disso, né? Alguns fisiologistas tentam explicar que o aparecimento de doenças ele vem com a atividade do pH. Quanto a mudança de pH influencia, então, no aparecimento de doenças. Eles falam assim que as crianças têm um pH sanguíneo um pouco mais básico. O corpo o corpo mais jovem, ele é mais alcalino, ele é mais básico. Então, quando a gente ingere ácidos, como por exemplo refrigerante, então esse refrigerante tende a diminuir o pH. Ele vai reduzindo esse pH sanguíneo e o pH das células. Então, com isso, pode favorecer o surgimento de doenças, né? Então, o pH vai influenciar nisso. Por isso que o vídeo faz tanta fama, assim, ele é bem visto por causa do sensacionalismo que é colocado em torno desse vídeo. Bom, então como eu não bebo bebida alcoólica, bebo refrigerante, vou pensar duas vezes então em beber refrigerante. Bom, agora essa questão de ácido básico, neutro, alcalino, como que a pessoa consegue ver isso de forma natural assim? Então, a questão do pH, você pode ver de várias formas, né? Tem o meio mais caseiro e tem o meio mais laboratorial, para descobrir, para medir esse pH. Então hoje no mercado tem vários aparelhos, assim como tem aparelho de glicose, de pressão eletrônicos, tem também os aparelhos para medir o pH, né? Em várias escalas aí, com grandes precisões. Tem ainda testes caseiros, como o extrato do repolho roxo, a gente produz um indicador, né, ácido base, e depois de uma tabela você consegue verificar
essa acidez ou basicidade da substância em análise. Tem ainda o pH-ômetro, que é o aparelho mais laboratorial. Esse é específico para análise de pH. Correto, mas quando você fala a questão de base, o ácido a pessoa ela se remete e lembra a questão de laranja, algumas frutas cítricas. Questão desse base, como que a pessoa vai ter uma noção disso? Então, é muito bacana falar disso, porque todo mundo já tem conhecimento do ácido, né? Todo mundo consegue perceber o que é ácido. Então, assim, para ficar fácil, tudo que é ácido tem um gosto mais azedo. A acidez está relacionada com esse azedo. E quando está básico, está um pouco amargo. As coisas amargas é um pouco mais básica. É o jiló, né? Essas frutas, esses legumes aí mais amargos têm a característica de ser base. Bom, então no próximo bloco o Ricardo vai estar mostrando para a gente a questão de como fazer esses testes e até uma questão curiosa que o nosso amigo Câmara perguntou, a questão do pH no aquário, ok? Isso aí, vem convida que a ciência te convida.